Convido a Andréia Cristina Cruz, enfermagem e obstetrícia pelo Unijuí, Rio Grande do Sul, pós-graduação em urgência, emergência e trauma, MBA em auditoria dos serviços de saúde e MBA em gestão da qualidade e produtividade. Pessoal, boa tarde. Me chamo Andréia, então, como foi falado. Quero convidar vocês que estão aí mais atrás para sentarem mais à frente. Gente, então, assim, o desafio agora é nós conseguirmos levar o nosso evento até o final sem ficar muito cansado, né? E aí, a primeira coisa que eu trago para a gente conversar agora é devolver para vocês realmente uma pergunta. Eu quero perguntar para vocês, o que é acreditar? O que é acreditar? Porque o que eu venho contar para vocês hoje, né, a temática dessa fala, que objetiva ser breve, é falar para vocês sobre a acreditação em saúde voltada para a experiência dentro das unidades de hemodiálise. Né? E aí eu não vou começar a conversar com vocês sem perguntar a vocês o que é acreditar. Alguém quer me dizer o que é acreditar? Eu já coloquei ali a resposta, né? Nem está valendo. Gente, mas então, assim, quando a gente fala sobre acreditação, o que a gente traz realmente é esse olhar para entender o que significa ser acreditado, o que é acreditar. E aí eu trago aquilo que a gente sabe que é. Acreditar é confiar, dar crédito, né? Ter credibilidade, que mais que eu coloquei? Ter segurança, satisfazer. E quando a gente vai emergindo nesse mundo do reconhecimento, e para ter a acreditação é receber um prêmio de reconhecimento. Então, sempre que a gente fala que uma organização está acreditada, nós dizemos que aquela organização, que aquele hospital, tem crédito, né? Tem credibilidade, por algum motivo. E quando a gente fala na nossa metodologia, ONA, que é a metodologia aqui no Brasil que acredita as organizações, ela traz como um princípio fundamental duas ideias, né? Que é entregar para o paciente aquilo que ele foi buscar, ou seja, entregar para ele satisfação. E como a colega que estava falando antes, entregar uma satisfação com experiência satisfatória, né? Uma experiência feliz, alegre. E faço também aqui um alfinete, né, doutor Júlio, que nem sempre a satisfação significa o bom atendimento, né? Então, um atendimento de qualidade nem sempre causou satisfação no paciente. E nem sempre aquilo que ele tem como satisfação e boa experiência é algo que tenha dado para ele o desfecho que deveria. Então, as coisas não são sinônimo, né? Porque, às vezes, o que eu quero no meu atendimento é uma coisa, mas o que eu realmente preciso e o que vai ser feito comigo não é aquilo que eu queria. Então, eu saí de lá como? Muito braba, chateada, estressada, exatamente. Mas com a necessidade da saúde satisfeita. Okay? Então, o termo de acreditação é isso. Um hospital acreditado, uma clínica acreditada é um lugar que tem credibilidade por entregar aquilo que as pessoas vão buscar. E aí eu quero contar, eu sempre gosto desse slide aqui, porque eu conto para vocês como foi que tudo começou. Né? Então, embora a gente pense que a acreditação é uma coisa muito nova, não é. É algo que já tem aí um século, né? Já tem 100 anos que se fala sobre acreditação fora daqui do Brasil. Mas, no Brasil, a acreditação está chegando pertinho aí de 25, 30 anos. Né? Então, é algo relativamente novo ainda no mercado. Mas é uma ideia que já tem alguns anos. E aqui no Brasil, tudo começou a remexer o que já estava acomodado lá no final da década de 90, dos anos 1900, lá no final do século, né? Onde a gente teve aí um relatório publicado mundialmente chamado Relatório Errar é Humano. E esse relatório trouxe a seguinte reflexão, lá nos Estados Unidos, que a cada ano, o número de mortos causados por falhas e erros na saúde podia ser comparado com o mesmo número de morte que nós tínhamos quando caiu um avião, um Boeing da aviação civil. Então, assim, opa, é muita gente que está morrendo por erro na área assistencial. E a gente não parava para pensar sobre isso. Eu sou formada em 99, então eu fiz estágios nesses anos aí, 95, 96. Eu tenho uma carinha ajeitadinha, mas faz muito tempo, né?
E, naquela época, com toda a honestidade, eu conto para vocês, muitas vezes o que nós falávamos para as pessoas, né, depois do óbito, para os familiares, era frases do tipo: poxa, fizemos o que estava ao nosso alcance. Poxa, fizemos tudo o que podia ter sido feito. Olha, foi feito de tudo, mas chegou a hora. Já ouviram falar isso? Alguém já falou isso para vocês? Era assim, era com naturalidade. Os leitos, na época que eu fazia estágio, no hospital de Porto Alegre, no Conceição, não tinham grades. Eram camas bem baixinhas. Não existia grade nos leitos hospitalares. Para quê, né, doutor Júlio? Grade. Não tinha. Quem tinha grade era berço de bebê. Então, de lá para cá, desse final aí do século passado para agora, muitas coisas mudaram. E uma delas foi a desinquietação que o ser humano passou a ter diante das catástrofes que a gente enxergava acontecendo dentro dos hospitais. E aí, a partir de então, começamos a pensar sobre novas modalidades de cuidar com saúde. Aí, a Organização Mundial da Saúde começou a trazer e ventilar essas ideias aí de assistência segura, segurança assistencial e de cuidado centrado no paciente, né? Olhar para o paciente para, então, a gente desenvolver o cuidado. Isso é o que dá a credibilidade lá do slide da frente. É quando eu sei que eu vou entrar num hospital ou numa clínica e eu tenho certeza absoluta que tudo será feito para que eu saia do jeito que eu entrei. Muitas vezes, as notícias nos encontram e nos contam coisas diferentes, né? Eu estava vendo aqui, há uns 20 dias atrás, uma gestante em Realengo. Ela entrou para ter o bebê, por fim, ela saiu sem o braço esquerdo, amputada, ela saiu esterectomizada, viram isso? Esterectomizada, e o bebê morreu. Meu Deus, né? Como assim? A gente se pergunta. E ela, na entrevista, falando, isso tem 20 dias que eu li essa notícia, ela não sabia ainda, de fato, o que havia acontecido com ela. Ainda não tinha sido explicado. Outro caso aqui, no nosso estado, também tem mais ou menos o mesmo tempo, a gestante foi atendida pelo resgate e, no trajeto, a bomba, o monitor cardíaco não estava bem posicionado dentro da ambulância, caiu na cabeça dela, fez afundamento de crânio e ela morreu antes de dar à luz, antes de chegar no hospital. Gestação normal, tranquila, bebê a termo, né, tudo para ter um desfecho positivo. Aconteceu agora. E por aí vai, né? E aí eu lanço o desafio agora. Será que alguém sai de casa pensando em fazer isso para alguém? Não. Isso faz parte dos riscos inerentes daquilo que está sendo feito naquele momento. São os riscos que estão ali pulando na nossa frente. E nos resta somente, como a pessoa falou antes, na outra fala, na outra palestra, enxergar esses riscos antes que eles realmente, de fato, virem dano para o paciente. E, enxergando esses riscos, é que a gente pode, de fato, pensar em possibilidades de que eles não aconteçam, imputando barreiras dentro do processo. E, quando a gente faz isso, a gente tem um serviço de segurança. Quando a gente faz isso, a gente é reconhecido e tem credibilidade diante da população, diante de quem nos olha e nos avalia. O hospital, a clínica que busca ser acreditada, ela quer ser reconhecida por um bom desempenho, né? Quer ser enxergada e comentada como uma clínica, um hospital bom, onde as pessoas entram e saem bem atendidas. Ela quer aplicar e compreender o método da acreditação, e eu vou mostrar os manuais depois para vocês. Ela quer otimizar as práticas assistenciais. Esse lugar quer capacidade de avaliação interna, ele quer que as pessoas que estão lá dentro consigam enxergar naquele processo onde estão as possibilidades de erro, para que, antes de que a falha aconteça e que cause o dano, esse erro seja minimizado, mitigado, tem uma barreira ali para evitar, tem a grade para evitar que a pessoa caia da cama, né? Tem alguém olhando para a medicação e perguntando para aquele doente se ele tem alergia antes de administrar o medicamento. Então, que se tenham aí pensamentos para que a assistência seja mais segura. A organização que quer ser acreditada, ela busca se destacar no mercado, e o destaque no texto não fui eu que fiz, tá? Foi alguém que mexeu antes nesse texto aí.
ser referência entre os clientes. Então, quando a gente quer ser acreditado, a gente quer ser referência, né, para os nossos pacientes. A gente quer ser exemplo, quer ser consultado publicamente, né? Nós queremos também a perpetuidade do negócio, redução dos danos e dos eventos, e queremos também reduzir custos judiciais. Porque hoje, diferentemente do que acontecia lá em 99, 98, não é mais tão fácil explicar que essa era o desfecho esperado para a morte dessa gestante dentro da ambulância, por exemplo. Né? Se a gente pensasse nesse óbito aqui que aconteceu, por esse afundamento de crânio na gestante durante o trajeto, talvez lá na minha época, lá em 1990 e pouco, fosse mais fácil explicar isso para a família. Né? Hoje não é mais tão fácil assim. E hoje a gente está caminhando aí, em função das falhas, para a judicialização. As pessoas sabem dos seus direitos. As pessoas já estão entendendo que o serviço de saúde está para a melhoria da sua estrutura de saúde, e não para deixá-lo pior. Né? Então, a gente traz aqui também, eu gosto sempre de falar que, apesar de nós utilizarmos os dois termos como sinônimo, né, o hospital acreditado, o hospital certificado, são coisas diferentes. Um hospital acreditado é aquele que passou por uma avaliação institucional integral de todo ele, dizendo que ele tem credibilidade e ele é seguro. Tá? E um hospital que tem certificação, a certificação ela é feita por uma metodologia chamada ISO, onde podem ser avaliados processos escolhidos. Então, eu posso chamar, lá no hospital onde eu trabalho, ou lá na clínica, na TRS, a metodologia ISO da qualidade para repassar todos os processos da clínica. E, dentre todos os processos, após a auditoria, o auditor da ISO dizer, olha, doutor Júlio, nos seus processos que eu olhei, o teu processo assistencial tem, né, está de acordo com a norma, agora o teu processo aí medicamentoso, o teu processo administrativo não está, e está tudo certo. Né? Na ONA, na acreditação, é diferente. Ou está todo mundo direitinho, e aí é acreditado, ou não. Então, são coisas diferentes. E a gente, às vezes, acha que é igual, né? Mas não é. Como que a gente começa, então, um processo de acreditação? Como que a gente pode iniciar esse processo dentro da organização? A primeira coisa que a gente precisa entender é que, embora nós tenhamos muita vontade, na base, nós, né, na enfermagem, equipe multi, muitos profissionais médicos queiram, se a decisão não for do nível estratégico, da alta gestão, não rola. Tá? Então, o primeiro passo, a decisão primeira, precisa ser da alta gestão, precisa ser uma decisão administrativa. Tá bom? Inicia no topo e depois faz na base. E depois, num segundo momento, a base consolida e sobe para o topo. Então, por isso que a gente fala que, depois que está acreditado, que está todo mundo dançando na mesma música, se a base balançar, o topo é quem é atingido. Por quê? Mexe na qualidade. Mexe no que todo mundo já entendeu. A gente já sabe que o hospital está acreditado e já se sabe o que esperar. Então, quando a gente vai lá e não recebe aquilo que a gente foi buscar, a gente balança. E a gente pode fazer com que essa marca tenha prejuízo. Né? Então, a gente tem que respeitar esse movimento. Né? Então, a alta diretoria precisa querer, sim. Segunda coisa importante é desenvolver estratégias de adesão e desdobramento de uma cultura de segurança. Tem que ter projetos de segurança, tem que ter protocolos assistenciais, e esses protocolos têm que atender de forma exemplar, exímia, né, os cuidados. Tem que envolver todos os esforços coletivos pelo bem comum e atingir a meta master. Qual é a meta master? A nossa, lá na TRS, é sermos um player de sucesso. Né? Aqui no mercado, a gente quer ser um player de sucesso, quer ser um player de destaque. Tanto que já é nível 2, já é uma clínica que se diferencia aí no mercado. Né? Desenvolver o projeto, e precisam ser definidas as equipes que irão trabalhar. Tem que implementar um escritório da qualidade, então, minimamente, a estrutura da qualidade precisa existir dentro da organização. E temos que saber qual é a identidade da organização, missão, visão e valores. Tá?
esses são os principais ganhos de uma organização quando ela é acreditada. O que a gente ganha além do selo, né? A gente ganha tudo isso. A gente ganha a capacidade de se enxergar de maneira sistêmica. Todo mundo consegue ver todo mundo, e todo mundo consegue entender de que maneira faz parte do serviço do outro, porque a gente olha para a organização como processos. E a gente consegue, enquanto enfermagem, entender que o serviço de lavanderia e higienização atinge muito o meu processo se a roupa não chega na hora que deveria. Quem trabalha em UTI sabe o impacto de uma lavanderia que não entrega na hora certa a rouparia, né? Não é verdade? Principalmente UTI que dá o banho de leito metade dos pacientes à noite e metade dos pacientes de dia. É um caos se não chega a quantidade necessária para os banhos e na hora em que precisam ser feitos os banhos. Então, quando a gente enxerga sistemicamente, nós conseguimos estabelecer com as áreas que nos fazem entregas acordos, e os acordos precisam acontecer. Lideranças estratégicas. Com acreditação, a organização ganha líderes estratégicos que conseguem enxergar, no dia a dia, a possibilidade de chegar cada vez mais perto do objetivo máximo do hospital. A gente ganha gestão por processos, desenvolvimento de talentos. Então, uma organização que trabalha com acreditação, ela é uma organização que sempre está promovendo encontros, sempre, como vocês estão aqui participando hoje, né? É uma organização que está sempre focada em fomentar conhecimento, em fazer com que as pessoas cresçam e se desenvolvam, né? Então, esse é um ponto importante. Compromisso socioambiental, existe a preocupação, né, de como vamos melhorar o ambiente onde estamos inseridos. Governança clínica. O que é governança clínica, né? Esse termo é muito falado hoje. Governança nada mais é do que como a gente sistematiza o cuidado dentro de um lugar. Como que a gente organiza, como que está organizado o passo a passo daquele cuidado para fazer com que o paciente tenha a melhor experiência, não esteja aí sendo submetido a procedimentos que não deveriam ser feitos e nem a eventos que causem dano para esse paciente. Inovação, ciclos de melhoria, alta confiabilidade. Alta confiabilidade é um termo que também está sendo muito ventilado hoje dentro das organizações, né? E, ao contrário do que a gente pensa, uma organização de alta confiabilidade não é aquela onde não acontecem falhas, erros. A organização de alta confiabilidade sabe que a falha pode acontecer, porém, ela está preparada para aquela falha. Ela sabe exatamente o que fazer, e todo mundo sabe o seu lugarzinho na dança ali para minimizar o impacto daquele problema. A aviação é um exemplo. Hoje, a gente não vê mais um evento da aviação, de grandes aviões, né? Não acontecem todos os dias, não é verdade? Mas, quando eles acontecem, eles são muito bem assistidos, né? Existe todo um passo a passo, existe toda uma rede de atendimento, de cuidado. A área do petróleo e gás, né? São organizações de alta confiabilidade. Indústrias petroquímicas, onde os riscos de explosão eles são gigantes, né? Os danos, se explode uma petróleo e gás, é um dano irreparável. No entanto, elas são de alta confiabilidade, não é porque não tem o problema lá dentro, é porque eles conseguem identificar onde realmente estão as possibilidades de erro, né? Cuidado integral, ética e transparência. Existem 5 princípios básicos que apoiam o processo da acreditação. E isso é extremamente importante ser entendido também. Ele é um evento que não é prescritivo, então, ser acreditado não é obrigatório. Ninguém pode chegar no hospital X e dizer, olha, vocês, a partir do dia tal, são obrigados a ser acreditados. Isso não existe. A menos que seja um hospital público, gerenciado por uma OS, e no contrato dessa OS com o ente público esteja como um requisito lá legal acreditar aqueles hospitais ali em tanto tempo. Aí é cumprimento de contrato, tá? Mas não existe legislação obrigando a gente a acreditar, não. Ele é voluntário. Lembra do slide de antes, falando que tem que ser da alta gestão, a vontade da organização? Então, ninguém é obrigado, tá? Ele é periódico, porque as visitas de manutenção e recertificação acontecem de tempos em tempos. São padrões
e metodologias de qualidade que sempre são avaliados e revistos, e ele é não punitivo. O mais importante é que não seja punitivo. Então, ocorreu uma falha, teve um erro, a gente precisa chamar, né, Lohana, e conversar, falar onde houve a falha, o que foi que aconteceu, o que aprendemos com isso e o que faremos a partir de agora com essa informação. E não punir. Porque quando a gente tem um processo, quando a gente tem um evento grave, em qualquer circunstância, eu posso mudar 500 vezes as pessoas. E o erro vai continuar acontecendo, porque a falha é processual. Então, eu posso trocar as pessoas, mas se elas continuarem fazendo do mesmo jeito, a chance do erro acontecer de novo é grandiosa, né? Então, eu tenho que olhar para o processo e mudar o processo. A metodologia de acreditação nacional, ela segue um manual, que se chama Manual da ONA. O manual, no momento, ele é dividido em 4 seções, 4 livros, e eles estão aí organizados desta maneira. Gestão organizacional, assistência e segurança, apoio, diagnóstico e serviços de apoio. Então, um hospital que vai ser visitado para ser acreditado ou vai receber visita dos avaliadores, ele vai usar todos esses manuais, André? Não. Ele vai utilizar só as áreas que predominantemente acontecem dentro daquele hospital. Então, se for um hospital, por exemplo, do coração, que não tem maternidade, não tem UTI neonatal, essas áreas não vão ser buscadas ali na assistência do paciente. Só vão ser buscadas as áreas que dizem respeito àquele estilo, àquele tipo de serviço. Tá bom? As etapas hoje de uma avaliação, elas estão vigorando desde janeiro de 2022. Houve uma grande mudança nos manuais. Então, de janeiro do ano passado para agora, uma avaliação ela respeita o início. Deixa eu ver. Está sem luzinha, né? Aqui, ó. O diagnóstico organizacional, está aqui, ó, é a primeira etapa, tá? Não obrigatória. É o momento onde os avaliadores vão até a clínica, o hospital, fazem a visita e dizem ali no diagnóstico quais são os pontos de melhoria que precisam ser trabalhados. Não é obrigatório e não é excludente. A unidade ou o hospital que quer ser acreditado sem o diagnóstico poderá fazê-lo, tá? Sem problema nenhum. Pode estar trabalhando, pode ser autodidata, pode estar se desenvolvendo e pode chamar diretamente lá a visita de acreditação. E aí, depois, a cada 8 meses, recebem as visitas de manutenção, certo? Que são obrigatórias. E a acreditação, ela reconhece as organizações em 3 níveis, nível 1, 2 e 3. Nível 1 é o nível de segurança. Minimamente tem que ter segurança e estrutura. Quando a gente fala de estrutura, não é a casa bem bonita, né? Bem rebocada, bem decorada, não é nada disso, isso é importante. Mas a estrutura mínima dos padrões tem que ser encontrados dentro da unidade, né? Então, tem que ter um número de profissionais certo, tem que ter uma escala adequada, tem que ter uma porta de entrada certa, correta, tem que ter protocolos de acordo com o perfil que atende. Isso é estrutura, né? Isso é o básico. Nível 2, que é a gestão integrada, é onde os processos se comunicam, né? E a gente já consegue fazer essa relação de um setor com o outro. No nível 2, já trabalham-se indicadores e no nível 3, a excelência é quando nós tomamos decisão utilizando os indicadores. E quando nós conseguimos demonstrar ciclos de melhoria. O que é ciclo de melhoria, Andréia? É quando eu identifico falhas no meu processo que impactam diretamente na minha entrega. Um hospital entrega o quê para um paciente? Qual que é a principal entrega de um hospital? Serviço de paciente atendido. Ok? Qual que é a principal entrega de uma clínica de imagem? Um laudo, né? Um resultado de um exame. Então, tudo aquilo que impacta na entrega desse resultado final precisa ser olhado, né? E tudo que impacta e que tem que ser olhado, tem que ser pensado. E aí vem os ciclos de melhoria, quando a gente olha, enxerga as necessidades de melhoria e vai avançando, construindo aí planos de melhorias. A conquista ela não é trabalhosa, ela é desafiadora. Então, já pensando na finalização da minha ideia para vocês,
Eu gosto sempre de trazer 10 desafios, né? Os top 10 aí nos desafios. Tem muitos mais, né? Mas esses são os principais desafios, e eu diria para vocês que, além de desafios, são as nossas principais oportunidades de melhoria dentro de um processo de acreditação. Então, se eu pudesse dar esses conselhos, eu diria para vocês, gente, a primeira coisa é gerenciar a sua equipe e assumir o grupo que vocês têm. E eles vão engajar. Se vocês conseguem enxergar o grupo como uma equipe, e se vocês conseguem gerenciar essa equipe dentro do serviço, se você tem bons líderes, o resto vai embora, certo? Delegue de acordo com as habilidades. Isso requer que a gente conheça a equipe, conheça as capacidades de cada pessoa dentro da equipe e consiga delegar atividades de acordo com aquilo que cada um consegue executar. Eu não posso exigir que uma pessoa que não tem condições de desenvolver alguma coisa me entregue aquilo. Eu vou ser desleal com ela, e ela não vai atender a minha expectativa. Então, eu preciso de gestores habilitados a identificar dentro da sua equipe seus talentos. Tá? Temos que estar sensíveis às faltas de habilidade. E eu sempre gosto de brincar e de dizer o seguinte, se treinamento custa caro, é porque não experimentou a falta dele, né? Não sabe o estrago que uma equipe é capaz de fazer se não estiver bem treinada para entregar aquilo que ela precisa entregar. Então, capacidade, treinamento, estudo não é gasto, é investimento. E sempre. Isso é sempre. É na nossa vida acadêmica, é durante a vida de trabalho, é enquanto empreendedor, dono de clínica, de hospital. Investir em conhecimento é investimento mesmo, não é gasto, né? Estejam sensíveis às diferentes gerações. Gente, isso aqui é o máximo, é o que eu mais gosto. E eu vou pedir licença para contar uma história para vocês. Que eu sempre gosto de falar sobre as diferenças das gerações dentro das organizações. Como hoje nós temos dentro de uma mesma equipe, às vezes até a nível de diretoria, pessoas de gerações tão diferentes e que precisam se alinhar em prol de uma decisão em comum. Eu tive um cliente no interior do Rio Grande do Sul, e durante a pandemia toda eu atendi eles para estruturar a empresa para serem acreditados. Era uma clínica de atendimento oncológico, fazia quimioterapias ambulatoriais, e a alta gestão vivia em pé de guerra. Por quê? Né? O que acontecia lá? O dono, que fundou aquela clínica, a pedra fundamental, era um senhor que tinha 92 anos, um médico super lúcido, formado na URGS, muito sério, altamente competente, muito reconhecido. Como ele dizia, botei pedra em cima de pedra aqui, André, isso aqui fui eu que construí. Ótimo. Lá em 1960 e tanto, né? Aí vieram os 3 filhos, uma psicóloga e 2 médicos. Aí vieram os netos, nenhum na área da medicina. Um técnico, um na área de TI e o outro na área de marketing. Todos eram donos. E, quando fechavam-se ali para fazer as reuniões de alta gestão, de diretoria, cada um queria impor a sua ideia. E eles tinha entre eles um que tinha a melhor ideia? Não. O que tinha ali eram pessoas de gerações totalmente diferentes, com maneira de se impor perante um grupo totalmente diferente, né? Porque ele, o senhor, tinha o jeito de impor a vontade dele, porque tinha que ser, porque ele era o mais velho, porque ele era o dono, porque ele botou o tijolinho, porque não sei o quê. Só que o neto tinha se formado em Harvard, né? Um crânio na área da computação, sedento para fazer o negócio crescer, mas ali com a marra sendo puxada pelo avô, né? Então, assim, dá certo uma organização assim? Tem tudo para dar certo. Eu tenho vários talentos. Agora, eu tenho que respeitar cada um dentro da sua geração. Na hora que isso aí foi conseguido, eles deslancharam, né? Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Conhecer nossos processos, conhecer os nossos gargalos, falamos disso, né? Saber onde estão os problemas. E, diante dos problemas, propor barreiras, né? Então, é propondo barreiras que a gente minimiza o impacto daquilo que não é bom. Tenham bons aliados, bons fornecedores, bons parceiros, bons líderes. Cultura justa, praticar a cultura justa. O que é cultura justa, Andréia? Cultura justa é eu exigir de acordo com aquilo que eu entrego. É aquilo que eu falei antes, eu não posso exigir aquilo que eu não ensinei.
né? Então, eu vou ser injusta, desleal, é uma concorrência não leal. Exigir que as pessoas me entreguem aquilo que elas não estão preparadas. Agora, não exigir de quem tem que entregar também é desleal para mim com a minha empresa, né? Ok, isso é cultura justa. Esses são os meus contatos. Eu espero... Não é só isso, tá? É muito além disso. Esse é um pedacinho. Espero que vocês tenham tido aí conseguido acessar a minha mensagem. Prof, muito obrigada pelo convite. Estou aqui correndo, esguelada, né? E encerrando para vocês uma mensagem real, que cada um, com a sua singularidade, compõe o que tem de mais bonito no plural. Nós, cada um de nós juntos, a gente faz um plural maravilhoso. Certo? Muito obrigada. Desculpa a correria. Obrigada para vocês.